Só obediência? Dependência, muito bom. O que mais que alguém falou aí? Vive em grupo, em rebanho. Gente, vocês são demais. Então, o que a gente viu? E a gente falou muito disso ontem na dinâmica, né? Dessa questão do rebanho, da voz, de ouvir, do estar junto, né? Então, o desafio da escuta, na verdade, da obediência, está tudo relacionado à ovelha. Ele podia ter usado outro animal, né? Falar assim, não, vocês são como leões, vocês são como crocodilos. Mas não, ele usou a ovelha, justamente porque a ovelha é um animal que é pastoreado, não é mesmo? E tem muitos desafios. Dentro dessa visão que o Senhor nos dá, tem alguns desafios que nós precisamos superar. Que na verdade é justamente isso, o desafio de ouvir em meio a tantos ruídos que a gente tem no mundo de hoje, nesse mundo pós-moderno, onde as coisas são tão rápidas, líquidas, fugazes. Nós temos que ouvir a voz do bom pastor. Nós também temos o desafio da obediência. Beleza, a gente ouve, mas e agora? A gente precisa obedecer a voz que a gente reconheceu. Nós também temos o desafio da vulnerabilidade, que nem eu falei, ele não chamou a gente de leão. Ele chamou a gente de ovelha. E ovelha, por si só, não é um animal predador. Ele é um animal presa. Mas ele, por que a gente não precisa se defender? Porque o bom pastor é que nos defende. Então, em meio a esses tantos desafios, tem o desafio de viver também em comunidade. E essa é uma realidade. E olha que a gente está falando aqui em termos de Brasil. Quantos são os povos do Senhor? Porque a gente tem igreja de tudo quanto é tipo. É um povo só. Mas é desafio, não é? Eu penso de um jeito, tem a igreja X do jeito que eu penso, tem a igreja Y do jeito que meu irmão pensa. E assim, é um desafio viver em bando. E num livro chamado Aliviando a Bagagem, do Max Lucado, ele menciona 7 razões pelas quais a ovelha é um animal vulnerável. Fala que a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. E acho que foi a Valquíria que falou lá atrás que ela é um animal dependente. As ovelhas, elas são ingênuas, são tolas. Eu ouvi, viu, Sheila, que você falou da outra vez. A ovelha também, ela é indefesa. Nem eu falei, ela não é predador. A ovelha, ela é míope, ela não enxerga, apesar dela ter uma visão periférica, ela não enxerga muito bem. Ela tem uma audição muito boa, mas a visão dela não é muito legal. Então ela não vê os perigos que estão ali rodeando ela sempre. A ovelha também tem uma coisa assim, mas é só com a ovelha. O Senhor não deve ter pensado em nós quando ele falou isso, que ela é teimosa, entendeu? Mas com certeza não tem nada a ver com a gente, são só as ovelhas. Só as ovelhas mesmo. Ela também não tem um bom senso de direção. Então, gente, olha as dificuldades. E a ovelha, ela tem alguns dotes que podem ser sua ruína. O que acontece? A lã da ovelha é uma coisa boa, né? Mas se a lã estiver encharcada, se a ovelha cair numa água, por exemplo, essa lã pesa tanto que ela se afoga. Então, uma coisa que é boa pode ser a própria ruína dela. Eu li há um tempo atrás que a ovelha, se ela deita num lugar que é mais fundo assim, ela deita numa pastagem e tem um buraco assim, ela não consegue nem se levantar, tadinha. Gente, ovelha é difícil. E somos nós. E diante disso eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Isaías 40. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. Obrigada. Isaías 40, dos versículos 1 ao 11. E diz assim a palavra do nosso Deus: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus.
Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra, obrigada porque ela é viva, porque ela é eficaz e como diz hoje, o que lemos aqui, ela dura eternamente. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, fiel a si mesmo, fiel aos teus preceitos, fiel, ó Pai, à aliança que o Senhor fez conosco. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Isaías foi um profeta que viveu em Judá, um período marcado por grandes turbulências. Não sei se todos lembram, mas também só acontecia em Israel, não acontece conosco nos dias de hoje. O povo vivia como se fosse num ciclo. Ele adorava outros deuses, ele se desviava do caminho do Senhor, e aí o Senhor mandava um povo para poder subjugar aquela nação. E Isaías foi um profeta que viveu num período muito difícil, porque ele tinha que ficar pregando esse constante juízo do Senhor para que o povo voltasse aos seus caminhos. Isso também acontece, né? Distante de nós, quando vem assim uma palavra de exortação, falando assim, olha, o caminho não é esse aí não, endireita, porque Deus, ele disciplina, ele é um Deus que nos conduz, ele é um Deus que usa cajado e que usa vara, e por vezes ele precisa ajeitar o rebanho. E isso acontecia naquele tempo, e o profeta Isaías foi um que teve que apregoar muito esse juízo, e não tinha uma mudança do pessoal, até o capítulo 39. Esse capítulo 40, a palavra já é de consolo. Deus estava exortando, viria uma nação, iria subjugar Israel, iria levar o povo cativo, mas ele vem com uma palavra de consolo. Eu trouxe esse texto porque ele ministrou o meu coração da seguinte forma: hoje nós vivemos como se fosse no exílio. Nós estamos numa terra que não é a nossa terra. Vai ser quando ela for restaurada. Mas nós estamos numa terra que não é a nossa terra, no meio de um povo que não é o nosso povo. Nós temos a igreja, que é o povo do Senhor, mas no meio de uma população que ainda não é povo do Senhor, nós estamos constantemente ou muitas vezes nos desviando do caminho que o Senhor tem para nós, e tem uma mensagem que nós precisamos resgatar. Aqui estava predizendo, né, que viria o Messias. O Messias veio, Jesus já veio. Nós falamos que ele é o bom pastor, que ele nos conduz, que nós já vivemos esse reino, já vivemos, mas ainda não na sua totalidade. E a mensagem que nós precisamos resgatar é: Jesus vai voltar, está voltando. Desde que ele foi, ele está voltando. E isso traz muita semelhança de nós e esse povo que estava aqui sendo exortado pelo próprio Deus. Então lá nos versículos 1 e 2, tem uma mensagem de conforto, um chamado do Senhor ao conforto. Fala lá, ó, consolem meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da escravidão já acabou. Era para ser uma mensagem, eu falei todos os desafios de nós sermos ovelhas.
As ovelhas são tolas, as ovelhas são teimosas, as ovelhas não conseguem se cuidar sozinhas, e isso poderia ser uma mensagem difícil para nós. Mas na verdade não é. Por quê? Porque Deus tem esse chamado para nós como ovelha e Ele cuida de nós. E a mensagem que Ele nos dá não é de virar e falar assim, olha, está tudo perdido. Não está tudo perdido. O que Ele está falando aos nossos corações é consolem. Consolem o povo. Por quê? Porque a escravidão de vocês já acabou. Vocês estão livres. Vocês estão em paz. Vocês já vivem esse reino. E por vezes nós agimos como se ainda nós estivéssemos presos a alguma coisa, a alguma religiosidade, a alguma tradição. Na verdade, o que Cristo fez foi nos tirar de um reino de trevas, de um reino de escravidão e nos libertar. Nós somos livres dos vícios, nós somos livres das situações que nos aprisionam, nós somos livres do pecado, nós somos livres até do poder do inimigo. Porque nós temos o bom pastor. E aí o que Isaías está aqui falando, né? Na verdade o próprio Deus falando por intermédio de Isaías é: consola o povo. A mensagem que sai dos nossos lábios, ela tem que ser uma mensagem de consolo. Por vezes nós vamos exortar, vamos, mas tem um consolo maior. Falando assim, ó, conforta o povo, consola, porque vocês são livres. Livres do pecado. E se vocês ainda não estão, né? Você está pregando para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, você vai falar, eu tenho uma mensagem que liberta. Eu sou portador. Eu conheço esse reino, que é um reino de liberdade. Esse reino é o reino do próprio Deus. No versículo 3 a 5, fala desse preparo do caminho do Senhor. E a gente pode lembrar lá dos evangelhos, do próprio João Batista, que vinha pregando esse caminho. Faça um caminho reto, a voz que clama no deserto, porque Jesus está vindo. E Jesus veio para muitos. Tem muitos que ainda não sabem que Jesus veio. A gente não tem essa... Aqui no Brasil, né? É difícil você chegar em alguém que nunca ouviu falar de Deus ou de Jesus. Mas, queridos, tem mais de 7.000 povos no mundo que ainda não sabem que Cristo veio a primeira vez. Nós estamos aguardando a segunda, mas tem gente que ainda não sabe que Ele veio a primeira. Olha como isso é uma mensagem para realmente nos tirar do conforto. É uma mensagem que nós precisamos sair. Nós precisamos ir aonde estão essas ovelhas que ainda estão desgarradas. Porque o método que Cristo nos deu, que a palavra nos ensina, desse resgate das ovelhas, é através da proclamação do Evangelho. Então tem 42% das pessoas do mundo que ainda não conhecem a Cristo. E nós precisamos ser essa voz que clama, essa pessoa que propaga as boas notícias. E é o que vai trazer justamente num versículo seguinte. E o que eu achei mais interessante aqui no versículo 6, se vocês quiserem olhar, tá assim: uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Aí a resposta, toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. Poxa, mas qual mensagem que eu vou falar para essas pessoas então? Eu vou falar, e foi o que eu trouxe aqui para nós, que a ovelha ela precisa ser pastoreada. Eu vou falar da fragilidade do ser humano. Eu vou falar da fragilidade da ovelha. Todos nós estávamos condenados. Nós precisamos dessas boas notícias, que começam até com uma má notícia, né, de primeiro. A gente vira e fala assim, olha, você está condenado. Não tem solução em você mesmo. Nós precisamos dessa mensagem. E aqui fala justamente isso. Cara, a vida humana, ela é frágil. Ela passa. Logo, logo eu tinha, né, aquela expectativa, e eu sei que muitos têm, né, quando tá ali na adolescência, cara, eu quero dirigir, eu quero a minha carteira. Logo chega a carteira. Depois que você tira a carteira, você quer dirigir para tudo quanto é lado. Aí depois cansa, né, gente? Cansa, você já vira e fala assim, poxa, eu queria um motorista. A vida passa rápido. Com filhos não é a mesma coisa?
Parece que aquele primeiro ano, parece que você nunca vai sair ali do puerpério, daqueles primeiros banhos que está todo mundo desengonçado, você não sabe bem como é que se segura, o menino escorrega. Mas logo depois, caramba, adolescência, já está um menino grande, já está independente, quase saindo de casa. Daqui a pouco já está a síndrome do ninho vazio. Olha como é que as coisas passam rápido. A vida humana é frágil. Bastou uma pandemia para nos mostrar que a gente é frágil. E parece que cada vez, né, vem uma gripe, a gente, ai meu Deus, nosso corpo todo padece. É muito rápido e passa muito rápido e nós somos frágeis. Nós precisamos desse cuidado. Aí, nós aqui estamos pastoreados, eu falei ontem, é lindo ver falar que Deus cuida e sentir o cuidado do Senhor. Falar que Deus provê e logo depois sentir a provisão do Senhor. Mas tem, que nem eu falei, mais de 7.000 povos que ainda não conhecem esse cuidado, provisão e proteção do Senhor. Então, o que nós vamos anunciar? Falar justamente isso. Olha, você, ser humano, ovelha, que está desgarrada, você é frágil. E você precisa de um cuidado do Senhor. E é o que vai falar logo seguinte aqui. Ó Sião, você que anuncia boas novas. Olha, Igreja Presbiteriana Esperança. Você que anuncia boas novas. Suba a um alto monte. Na palavra do Senhor também fala que a luz, a gente não põe debaixo da cama. A gente põe num lugar que possa iluminar. O sal, para conservar, ele só faz sentido se ele for esfregado na carne. Como é que o sal conserva se ele for dentro do saleiro? Não faz sentido. Nós precisamos realmente estar entrameados assim, ó, na sociedade, para que a gente leve, para que a gente esteja nesse alto monte propagando essas boas novas. E fala aqui justamente isso, você que anuncia boas novas, o evangelho, essas boas notícias, tem um rei que está vivo e ele está no poder. Ele está no poder, ele não perdeu o controle, ele não está fora, não é um Deus distante, é relacional, é um pastor que cuida. E nós precisamos avisar isso para as pessoas que ainda não conhecem esse pastor, para as pessoas que ainda estão desgarradas desse rebanho. E aí ele fala, ó Sião, você que anuncia boas novas, vai lá no alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Nós precisamos desse som alto e claro. Teve um tempo atrás, tinha um filme que estava em cartaz, como é que é o nome? O Som da Liberdade. Isso, o Som da Liberdade. As crianças que estão presas sobre um tráfico, né, que elas eram cativas, elas param de cantar, elas param de se alegrar, elas não fazem mais o batuque, e a gente vira e fala assim, caramba, que triste, né? O som da liberdade da igreja é a propagação das boas notícias. Se tem algum som que a igreja tem que fazer, não é só a voz alta quando a gente está clamando, não são só as orações em alto volume, mas é a pregação do evangelho. Esse é o som da nossa liberdade. Quando eu sei que eu estou livre em Cristo, quando eu entendi o que está lá no versículo 1, falando, olha, console, vocês estão já em liberdade. Esse som da liberdade me faz subir no mais alto monte, me faz clamar em alta voz, falando assim, eu tenho uma boa notícia, Campo Grande. Eu tenho uma boa notícia, faculdade que eu estou cursando. Você virar e falar assim para o seu amigo, aquele que está em depressão, aquele que está numa situação muito desconfortável, para casais que estão se separando, falar assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu sou portadora, eu não sou a boa notícia, mas eu tenho uma boa notícia para você. Isso faz a gente clamar alto, faz a gente clamar forte. E aí, diga às cidades de Judá. Diga para essas ovelhas que ainda não sabem que ela tem pastor. Diga para essas pessoas que são frágeis mesmo.
e que ainda estão numa condição de escravidão. Diga para esses que já são chamados do Senhor, mas que ainda não reconheceram a voz. Diga para eles: eis aí está o seu Deus. Eis aí, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Olha, tem um Deus supremo, poderoso. Ele está num trono alto, sublime. Ele é o Deus onipresente, onipotente, é o Deus forte. Esse é o nosso Deus, supremo Senhor. Falando assim, olha, a gente precisa anunciar. Você vai falar para essas pessoas, eis aí está o seu Deus. E Ele é grande e poderoso. E logo depois, eu não vou abordar hoje, mas a partir do versículo 12, fala da majestade desse Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Esse é o nosso Deus. Deus supremo e grandioso. Deus poderoso. E Ele voltará. Aleluia! No versículo 11... eu queria chegar nele para dizer, Ele é o Deus grande, poderoso, supremo, poderoso realmente, grande, santo, enfim. Faltam até palavras, né, no nosso vocabulário para a gente dizer sobre Deus. Esse Deus vem falando que Ele também é um pastor. Um pastor que guia o rebanho dele. Aí, queria dizer, fala assim, que esse Deus que vem com toda essa majestade, é o pastor que carrega seus cordeirinhos no colo. É o pastor que, as que amamentam, Ele guiará mansamente. Queridos, Deus é o nosso Deus realmente sublime, grande, poderoso, forte. É o Deus que a gente não brinca. É o Deus que a gente tem que ter temor ao entrar na presença dEle. É o Deus que a gente deve reverência. É o Deus que a gente tem que agir com santidade, que a gente tem que responder com novidade de vida. É o Deus que a gente deve adoração mesmo, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Mas esse Deus é o pastor das nossas almas. E que na nossa fragilidade, Ele é o Deus que nos carrega e que nos guia mansamente. Não perca isso de vista. Porque para todas as pessoas que são frágeis, e são frágeis mesmo, e que você vai pregar essa boa notícia, você também pode virar e falar assim, eu sei que você é frágil. Mas esse Deus Supremo, Ele nos carrega no colo. E Ele guia mansamente. Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Quando Ele foi dizer acerca de si mesmo, Jesus Ele podia ter falado, eu sou fiel, eu sou poderoso, eu faço milagres. Mas não, Ele usou duas características. Sou manso e humilde. Esse é o nosso pastor. Queria que a gente agora passasse lá para Apocalipse 5. Porque diante disso e de toda essa palavra de consolo e dessa tirar da nossa zona de conforto mesmo, de que nós precisamos subir num alto monte e proclamar, e de que nós precisamos fazer isso com voz forte, falar fortemente sobre isso, nós já temos o final da história. E eu quero alegrar o seu coração nessa manhã. Porque, gente, Deus nos deu o maior de todos os spoilers. O pastor ontem ficou preocupado de dar spoiler do The Chosen. A nossa vida, ela já está explícita aqui no que vai acontecer no final. E eu queria que a gente abrisse. Apocalipse 5, nós vamos ler do versículo 6. Diz assim, então vi no meio do trono os 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és,
de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação e povo, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pula lá para o capítulo 7, versículo 9, que diz assim: depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória e a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Estou falando hoje de uma tarefa que está inacabada da Igreja do Senhor. Não é só da Igreja Presbiteriana Esperança, mas da Igreja de Deus, do corpo de Cristo. Se ainda não tem adoração, se ainda existem pessoas que não conhecem esse Cordeiro, que é digno de abrir o livro e que comprou para si um povo, que é de toda língua, tribo, povo, nação, se existe ainda essa tarefa está inacabada, nós temos uma responsabilidade. Por vezes nós vamos pregar, e eu falo isso muito com os adolescentes da minha igreja, é de virar e falar assim: vocês têm dúvidas em alguma coisa que eu falei? E a maioria das vezes, né, principalmente para quem já está há muito tempo de igreja, a nossa tendência é falar: não tenho dúvidas. Realmente, às vezes a gente ainda tem uma dificuldade na aplicação, mas de você virar e falar assim: não, eu não tenho dúvidas. Aí eu virei e falei assim: então vocês têm dívidas. A dívida de cumprir a tarefa que a gente ainda não cumpriu. Existe uma janela 1040, que é onde tem os povos que menos conhecem o Evangelho, mesmo menos presença cristã. Não estou falando só, por exemplo, da Laura aqui, que no ambiente de trabalho dela, ela é uma cristã no ambiente de trabalho dela, e quase com certeza tem outros cristãos lá. Eu estou falando de lugares que não tem presença de crente. Não tem um crente para contar essa boa notícia. Mas o que me dá esperança é que no final aqui fala que o povo que Deus comprou é o povo que vai estar diante do Cordeiro adorando. O povo que esse bom pastor, ele vai trazer ao aprisco, realmente chegou lá no final. O nosso Deus soberano é aquele que não só compra para si, mas ele nos ajuda toda a caminhada. A perseverança dos santos é o que me garante que aquele que transformou meu coração me ajuda e auxilia até que eu chegue em novos céus e nova terra. Mas a igreja tem uma responsabilidade de levar essa mensagem de consolo e de conforto. Aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão sem esperança, aqueles que ainda não sabem que eles têm um pastor. Nós precisamos proclamar. E para isso a gente precisa subir aos montes. E para isso nós precisamos falar alto. A gente tem uma responsabilidade quanto igreja de pastorear uns aos outros, de nos ajudar, de cooperar, de amar. Mas tem mais gente desse rebanho que ainda não chegou aqui. E nós precisamos ir também. E aí você vira e fala assim: poxa, Cíntia, mas eu não tenho esse chamado transcultural que você tem, ou enfim, eu não vou para muito longe. Hoje é dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele tem essa visão escatológica da gente virar e falar assim: caramba, vai vir o dia do Senhor mesmo. Um dia, todo o povo, língua, nação, eu não sei como é que vai acontecer isso. Teve um dia que eu estava falando disso, eu não sei como é que todo olho verá, como que toda língua... Nossa, como é que todos vão ver Jesus voltando? Não sei ainda. Aí o Pedro falou que vai ser a vez que Deus vai fazer a terra plana para ele. Mas assim, brincadeiras à parte, eu não sei como é que isso vai acontecer, eu sei que vai.
porque a palavra me diz isso. Até esse dia, e o dia do Senhor hoje, né? Nós temos essa visão de que haverá esse dia, mas nós também temos todo domingo, você pode virar e falar assim, cara, está chegando o dia do Senhor, e na segunda-feira eu saio em missão. Todos vocês que estão sendo enviados no trabalho, todos vocês que chegam no trabalho, chegam na casa de parentes que não conhecem a Jesus, chegam no supermercado, chegam numa feira, qualquer que seja o lugar, entenda, você está sendo enviado pela Igreja Presbiteriana Esperança para apregoar essas boas notícias, para levar essa mensagem de consolo. Isso não é só responsabilidade dos pastores e dos missionários, todos nós somos enviados toda segunda-feira e nós voltamos no domingo para celebrar. Assim como está lá, diante do Cordeiro, com o povo do Senhor, falando assim, Senhor, digno é o Senhor. Toda honra, louvor, glória, ações de graça no Senhor nesse dia. Eu saí em missão na segunda, mas eu estou voltando no domingo para celebrar o que Deus tem feito na terra. Amém? Queria, queridos, e aqui expandindo um pouco mais e concluindo, é que nós realmente somos ovelhas desse rebanho. Mas a gente precisa entender que as ovelhas do rebanho, elas precisam encontrar as outras ovelhas para que esse rebanho esteja completo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastor, vamos ficar de pé? Eu sei que a mensagem é desafiadora e por vezes constrange mesmo. Tem horas que a gente se pergunta, quantas pessoas eu já falei de Cristo? Eu sei que tem a timidez para vencer, eu sei que tem barreiras que realmente a gente precisa superar, mas tem cadeiras vazias, não estou falando só do acampamento, que ela tem gente aí que precisa sentar. O rebanho do Senhor. Tem ovelhas que estão desgarradas, que estão precisando ser curadas. Tem ovelhas e elas são frágeis, assim como nós somos. Elas são frágeis e estão precisando do cuidado do pastor. Se você já sentiu que você tem esse cuidado sobre a sua vida, está na hora da gente sair buscando as outras que precisam desse cuidado. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor nos chamou para si, povo, o Senhor nos fez reinos sacerdotes, o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, a fim de que nós proclamássemos a virtude, as virtudes daquele que nos resgatou. Ah, Senhor, obrigada, Deus, que o Senhor tem uma mensagem de consolo para nós, porque nós compreendemos que nós realmente somos peregrinos nesse mundo. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor, nessa manhã, nos revista, ó Pai, da coragem, da ousadia, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que nós possamos apregoar a tua palavra, falar que existe um rei, que existe um pastor que cuida de nós, que existe um pastor que quer cuidar dessa ovelha que ainda está desgarrada, Senhor. Te peço, Deus, que o Senhor use cada vida, que amanhã ao chegarmos, ó Pai, nos nossos empregos, nas nossas escolas, faculdades, aonde quer que estejamos, que o Senhor faça cruzar no nosso caminho pessoas, ó Pai, do Teu reino, para que a gente possa levar essa mensagem que traz libertação de um reino de trevas. Deus, te peço que cada um aqui seja realmente luz que ilumina e sal que conserva, sal, ó Pai, que vem para curar as feridas das pessoas que estão perdidas. Deus, não nos deixe, ó Pai, ficarmos acomodados, mas nos usa, ó Pai, para que nós possamos propagar a mensagem que liberta, que o som da libertação da igreja seja alto, seja forte em Campo Grande, Deus. O Senhor alargue as tendas, que o Senhor, ó Pai, faça com que os bancos, ó Pai, estejam cheios, não por causa do número, mas porque assim nós estamos trazendo mais ovelhas para o Teu aprisco. Em nome de Jesus, ó Pai, te peço
Que aquilo que o Senhor prometeu dos cegos enxergarem, dos coxos andarem, que foi cumprido em Jesus Cristo, também seja sinal marcante ali em Campo Grande, da vida da Igreja Presbiteriana Esperança. Seja um luzeiro naquela cidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que o bom perfume seja realmente exalado ali naquele lugar. Hoje e até que o Senhor volte para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém.